Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Doses de Atipicidade. Estamos de volta depois de um períodozinho curto aí de recesso. Então, esse é o nosso primeiro podcast de 2025. Espero que você goste aí das nossas próximas convidadas. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, mas antes de falar dela, de apresentá-la, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Doses de Atipicidade. É esse podcast que nasceu com a intenção de trazer informações de qualidade, informações de verdade para quem tem interesse sobre esse tema. A gente sabe que o autismo tem uma prevalência aí muito grande. A gente tem observado dados dos Estados Unidos, do CDC de 2023, uma criança para cada 36. Então, é um número que tem alarmado muito, é um número que tem trazido muita atenção, né? Tanto de profissionais, até mesmo dos órgãos mesmo, né? Os órgãos públicos, porque a gente precisa de medidas para esses pacientes, para essas crianças e adultos também, essa população. É possível que agora em 2025 a gente já tenha um novo CDC. A gente ainda não tem dados oficiais aqui no Brasil, a gente vai ter logo em breve. Também vou trazer informações sobre isso para vocês aí ao longo desse nosso podcast. Então sejam bem-vindos. A gente tem um canal lá no YouTube, Nutri.Carla de Castro, tem um Instagram, que é o Dose de Atipicidade. Então, se você tem interesse sobre esse tema, nos acompanhe e compartilhe com quem pode também ser beneficiado com essas informações. Esse é o nosso primeiro podcast de 2025, já é o nosso 7º episódio. E hoje com uma convidada muito especial, a Adriana Prado. A Adriana, ela faz uma confeitaria, ela é responsável por uma panificação e confeitaria, toda sem glúten, sem lácteos. Então, a intervenção nutricional dentro do autismo e também do TDAH, os transtornos do neurodesenvolvimento, passa por uma abordagem nutricional e a gente normalmente faz a exclusão de glúten e lácteos com o objetivo de modulação intestinal. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. E a Adriana é uma profissional que eu indico muito para os meus pacientes. E aí surgiu a ideia de trazer ela aqui no podcast para ela falar um pouquinho da história dela, porque além de ser empreendedora na área de panificação sem glúten, sem lácteos, ela também é uma mãe atípica. Então, Adriana, obrigada por ter recebido o meu convite, por ter aceitado, obrigada por estar aqui. É uma honra para o Dose de Atipicidade ter você aqui presente. E, por favor, se apresente. Olá, sou Adriana Prado, né? E primeiramente quero te agradecer, Carla, pelo convite. É um prazer participar do seu podcast. E eu sou a mãe do Rodrigo. Rodrigo hoje tem 9 anos de idade, né? E toda a trajetória que a gente tem com o Rodrigo, a gente vai conversar aqui, responder as perguntas da Carla, tirar as dúvidas. Ai, gente, eu tô muito feliz que a Adriana topou essa conversa. Quando eu criei o Doses de Atipicidade, eu sou apresentadora, criadora do Doses. Ela foi um nome que veio na minha mente, assim, logo no início. Eu falei, nossa, vai ser incrível fazer um podcast com ela. Um podcast gostoso para falar de panificação e confeitaria. Adriana, vamos lá, me fala então um pouquinho como é que foi ali o início, né, da desconfiança, quando é que aconteceu. O Rodrigo, como ela já disse, é o filho dela, é o caçulinha, tem 9 anos de Isso. idade. E quando é que veio a desconfiança? Como que foi isso? Então, o Rodrigo teve todas as fases de uma criança, ele teve tudo normal, até 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses a 1 ano e meio, né? Todas as fases do Rodrigo foram todas normais. Então, ele andou, ele sentou, ele engatinhou, tudo no tempo certo, né? Então, depois desse período, nós percebemos que ele regrediu, ele perdeu algumas habilidades, palavrinhas que ele falava, né? Dava tchau, falava o nome das irmãs. A gente percebeu que essas habilidades ele já tinha perdido, né? Já não atendia mais o nosso chamado, né? Gostava de brincar muito no chão. E até a função de brincar com o carrinho que ele tinha, ele também tinha perdido. O que era interessante para ele era brincar com as rodinhas. Então, ele brincava muito deitado, rodando aquelas rodinhas e enfileirando vários objetos, né? Aí a minha filha, uma vez, ela falou, mãe, isso não é normal, né? Tem que levar o Rodrigo no médico. E a gente fez. Nós levamos o Rodrigo no médico, né? E ela realmente falou que ele tinha alguns marcadores para Pro autismo, autismo. né? Isso. Então a gente começou uma investigação.
Não, essa sua fala é muito interessante, gente, porque muita gente pergunta, né? A criança nasce autista, a criança já tem. Quando é que começam os sinais, né? Sim, Quando começa a aparecer. E no caso do Rodrigo, gente, mais uma vez, cada criança é única. O autismo, ele é um espectro, né? Eu falo muito sobre isso. Então, tudo que está dentro do espectro é autismo. Inclusive, vale a pena ressaltar que agora no dia 1º de 2025, 1º de janeiro de 2025, entrou em vigor o CID-11, onde ele considera tudo como autismo, ele pegou todas as classificações de autismo e colocou dentro do transtorno do espectro do autismo. Essa mudança é de 2023, mas entrou em vigor agora, então acabou de entrar, né, a notícia aí quentinha. E cada criança é única, o espectro, o autismo ele é um espectro, né, como eu já disse. E aí, no caso do Rodrigo, ele veio com um desenvolvimento esperado, um desenvolvimento típico, como a gente costuma sim. dizer, até 1 ano e 3 meses, 1 ano e Isso, meio. Então, fala desenvolvida adequadamente, o contato visual, a questão sim. afetiva, emocional, muitas vezes a gente percebe que a criança também Uhum. perde um pouquinho, o brincar funcional, e de repente acontece uma quebra. Né? Parece que a criança dorme de um jeito e acorda Isso, de outro. E aí isso. começa a se observar alguns sinais que antes não tinham. E isso começa a chamar atenção. Só que é nesse momento tão delicado que muitas famílias acabam se perdendo, no sentido de, ah, não, vai melhorar. Ah, não, vai Verdade. voltar. Não, vamos fazer uma estimulação, ele vai voltar. Não, vamos brincar um pouquinho mais, ele vai voltar. E muitas vezes não volta. Então, esse é um momento muito importante, eu quero reforçar isso com vocês, onde a família tem que estar atenta. Se teve uma quebra, se teve uma mudança de padrão, de evolução, no sentido de, do brincar, das palavras, do falar, do reconhecer pessoas, desse contato mais próximo, se existe uma quebra, é hora de investigar. É hora que a gente vai no neuropediatra, é hora que a gente vai fazer algumas avaliações. Não existe exame para o autismo, não tem um exame que a gente faz que vai detectar. Ele é absolutamente clínico, ele é observacional. Então é importante também ter um bom profissional que faça essa avaliação. Tem que ser um profissional gabaritado, tem que ser um profissional especialista. Eu vejo muita gente falando sobre diagnósticos errados. Eu verdadeiramente não acredito tanto em diagnóstico errado, porque os critérios são muito claros. Então, à medida que o profissional entende o que ele está fazendo e ele estudou para aquilo, a minha expectativa é que ele faça um bom diagnóstico. Mas procurem bons profissionais. Então, já fica um alerta. E é essa questão da individualidade, né, Adriana? Isso. Cada criança é cada criança se apresenta de uma maneira, e aí o Rodrigo trouxe essa característica dessa quebra, né? Que a gente chama isso Sim. de autismo regressivo, quando a criança vem com desenvolvimento dentro do esperado e de repente ela começa a regredir. Ele teve regressão de fala? Teve, ele perdeu a habilidade da fala também, né? Outras habilidades também que ele tinha. Aí, o pediatra que acompanhava ele desde bebezinho, quando ele perdeu essa habilidade da fala, eu comentei com ele e foi isso que a gente escutou. Não, Adriana, cada criança tem seu tempo. E a gente ficou, por algum período, a gente realmente ficou esperando esse tempo, né? Mas aí, esses marcadores de enfileirar os objetos, então, assim, se cada objeto não ficasse do jeito que ele queria que ficasse, aquilo ali já desencadeava uma crise nele. Já era um momento de desregulação, né? Isso, E, gente, vamos lá, né? Deixa eu reforçar aqui com vocês. Cada criança tem seu tempo, é muito diferente dos marcos da criança. Né? Então, a criança tem os seus marcos de desenvolvimento. Então, a gente espera que até 7 meses ela tenha já um sinal de prontidão, que ela não coloque mais a linguinha para fora, que ela já mostre interesse em comida, né? Na mão dos pais, dos irmãos, enfim, quem ela tem contato. Então, é um momento onde a gente percebe que aquela criança já está pronta para uma introdução alimentar. Isso é um marco. Passando ali de 1 aninho, a gente já espera que essa criança esteja falando algumas palavrinhas, balbuciando, ela já consegue dar um tchau, ela já interage com o ambiente. 1 ano e 2 meses, 3, 4 meses, ela já está falando muito mais palavras. Isso é um marco do desenvolvimento, isso não vai mudar. A criança ela pode ser um pouco mais adiantada. Eu tenho uma sobrinha, filha de uma prima, que é sobrinha torta, né, como dizem, que ela tem 10 meses, ela já está andando. Ela não fala nada, mas ela anda com 10 meses de idade. Então, o marco do desenvolvimento dela foi diferente do geral das outras crianças. Mas a gente percebe que de 10 meses para 1 ano está muito próximo. sim. Adiantou um pouquinho, atrasou um pouquinho, tá tudo bem. A questão é quando esse atraso nunca acaba.
né? A criança falava, de repente ela não fala mais e ela não retorna mais ao padrão inicial. Então, a fala do profissional que diz, ah, não, mãe, espera, cada criança tem seu tempo. Ainda tem alguns que dizem, né? Vamos ter outro filho, de repente é só isso que está faltando. Isso. Né? Eu já tive mães me relatando que o profissional falou, ah, você está sem problema na vida. Coloca na escolinha. Coloca na escolinha, coloca Isso. para brincar com outras crianças. Ah, porque A gente ouviu muito isso. convive com muitos adultos. É. Então, gente, a criança ela tem os seus marcos de desenvolvimento, né? A gente tem isso muito bem relatado nos livros, nos artigos. Isso já é uma verdade, já foi comprovado. Então, não faz sentido a gente querer fugir disso. Então, quando tiver algum sinal de regressão, quando tiver alguma quebra no processo, tem que investigar. E se você for num profissional, assim como a Adriana fez, era um pediatra que talvez não tivesse nenhuma especialidade, né? Não saberia nada sobre transtorno do neurodesenvolvimento e tá tudo bem, porque nem todo mundo precisa saber de tudo. De repente foi uma área que ele não escolheu trabalhar, mas que ele indique para outro profissional. E se você não teve a indicação de profissional especialista, procure, que foi o que a Adriana fez. E aí, depois que você levou no segundo profissional? Aí ela percebeu que realmente ele tinha alguns marcadores, né? Já fez o encaminhamento, aquele protocolo comum, né? Quando tem alguns marcadores, que foi encaminhar para estimulação precoce, né? Fono, psicoterapia, TO. E a gente foi atrás. O primeiro que ele fez foi a estimulação precoce, né? E então, assim, ele se desenvolveu muito, muito. Ele tinha perdido o contato de olhar também. A gente chamava o Rodrigo por várias vezes. E fizemos também alguns exames que é de descarte, né? Que eles chamam, né? Sim. Que é aquele para confirmar se não tem algum problema de audição, né? Então, a gente fez todos os exames e ele não tinha nada. E a gente começou a fazer todas as terapias necessárias, né? Então, assim, ele teve um salto muito grande com as terapias. Excelente. E depois também eu comecei a estudar, porque assim, na época que nós descobrimos o autismo do Rodrigo, a gente não encontrava muita informação na internet, né? Era assim, informações assim, muito cruzadas, Sim. né? Um falava uma coisa, outro falava outra, que teve até aquela teoria da mãe. Mãe da geladeira? Isso, Mãe de geladeira, que nossa. coisa horrorosa, né, Menina, gente? quando eu li aquilo, eu fiquei com um sentimento de culpa tão grande. Eu falei, gente, eu não cuidei do meu filho da forma que eu deveria ter cuidado. Não, e vem uma né? série de questões aí, né, gente? Porque eu falo muito isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É engraçado, assim. É curioso observar isso. A mãe, ela já nasce achando que ela não teve uma boa gestação, que ela não se cuidou, que o parto poderia ter sido A ou B, e aí assim por diante. E aí, quando vem um diagnóstico, acho que a culpa aumenta. Sim, E sim. mais uma vez eu quero dizer pra vocês, que eu já falei isso em outros podcasts, que aqui ninguém tá procurando culpado. A gente quer trazer informação, a gente quer trazer qualidade de vida para essas crianças, adultos, adolescentes, enfim. Uhum. A culpa já foi, né? Como eu costumo dizer também, o autismo ele acontece, ele é uma condição. Ele não é bom, ele não é ruim, ele não tem culpado, ele acontece. Claro que a gente tem causas genéticas, a gente tem causas ambientais, que hoje é o que eu mais acredito, que a ciência mais confirma. Muita gente me pergunta, Carla, por que o autismo tem aumentado? O que eu mais acredito, causas genéticas e ambientais. Né? E a alimentação é o fator ambiental mais presente na nossa vida. Então, o que mais altera a nossa saúde e qualidade de vida é a alimentação. Que a gente se alimenta várias vezes ao dia. E uma criança não é diferente. Mas aqui a gente nunca vai procurar culpados, e sim solucionar as questões, as comorbidades que estão associadas ao transtorno do espectro. E aí, quando o Rodrigo quando foi para as terapias, quando ele começou a passar por outros profissionais, né, que foi indicado pela neuropediatra, Isso. você começou a observar as evoluções dele. O que você acha que fez mais diferença? Alimentação. A alimentação. Gente, Alimentação. a Nutri fica como? Feliz, né? Claro. Esse podcast Dose de Atipicidades é apresentado por uma nutricionista. Me fala, então, como é que foi essa abordagem? As terapias foram maravilhosas. Né? Ele ainda faz terapia, né? Mas a nutrição foi assim um divisor de águas. Excelente. No desenvolvimento do Rodrigo. Quando nós retiramos, né? Eu fiz uma coisa muito errada quando eu descobri que o Rodrigo era autista, e eu comecei a ler e vi que a alimentação poderia ajudá-lo.
né? Então, o que que eu fiz? Vendo o Rodrigo se desregular frequentemente, eu falei, não, a partir de hoje o Rodrigo não come mais glúten nem toma mais leite. E a alimentação dele era baseada em leite. Ele era muito seletivo. Ele comia arroz e frango desfiado nas refeições almoço e jantar, e o restante das refeições dele ele tomava mamadeira, leite de vaca com mucilon, né? Gente, e o que é muito comum, se você é uma mãe atípica que ainda não passou pela abordagem nutricional, tenho certeza que você vai concordar com o que a Adriana acabou de falar. É o mais comum, é o que eu mais vejo na clínica. Eu tenho uma clínica, eu atendo, minha clínica é a Clínica Salva, fica aqui na Asa Norte, no setor hoteleiro. E o meu grande público de atendimento são crianças atípicas, né? Principalmente autistas. E é muito comum ali no questionário, né? Na pré-anamnese, as mães colocaram o que as crianças comem. Pão, leite, mucilon aparece muito, Toddy, todinho, por aí vai. Isso. Iogurte, né? Uhum. E aí isso aumenta o grau de seletividade dessas crianças. Muita gente pergunta também, por que a criança é seletiva? Gente, muitas vezes a seletividade é multifatorial, mas ela está muito associada com o que a criança come. Está muito associada com as alterações intestinais causadas pelos alimentos que ela mesma escolhe comer. E que às vezes a família vibra, porque é uma criança seletiva, o que ela come tá bom. Né? O que ela come, meu Deus, comer um pão tá ótimo, porque pelo menos ela tá comendo. E não é bem por aí, né? Então existe uma abordagem específica, individualizada, personalizada para cada criança, para cada paciente. Eu falo muito criança porque é meu público maior, mas para os adolescentes e adultos também, que foca primeiro em modulação intestinal. Por isso que muda tanto. Inclusive, Sim. eu subi um trechinho de um podcast que eu gravei aqui no Dose de Atipicidade, lá para o Instagram, falando exatamente sobre isso. É no mínimo as crianças autistas têm no mínimo 4 vezes mais chance de terem alterações gastrointestinais. Por isso que a alimentação faz tanta diferença. Sim. Me conta, e aí, o que você fez? Tirou glúten, tirou leite, Tirei o glúten, o acompanhamento? leite, Você isso. fez Aí, por conta própria? por conta própria. Aí o meu esposo falou, ai, mas o que que o Rodrigo vai comer? Eu falei assim, se for preciso, ele vai comer arroz, feijão e carne, todas as refeições. E assim eu fiz. Aí, ele acostumou tanto a comer a comida, né? Que ele teve um dia que a gente já tinha entrado em acompanhamento com a nutricionista, né? Aí eu perguntei para ele o que que ele queria, né? Aí ele falou assim que queria comidinha, né? Olha só. Ele começou a falar palavrinhas soltas, ele ainda não falava de forma funcional, né? Mas aí ele começou a falar palavrinhas soltas. Eu falei, o que que você quer de café da manhã? Comidinha. Então ele já tinha se acostumado, né? De comer aquela comidinha no café, no almoço, no lanche, na janta. Esperto o Rodrigo, né? Que resolveu comer a comidinha da mãe, todas as refeições, ao invés de ficar comendo porcaria, né, gente? E eu falo muito sobre isso. Os momentos mais difíceis para a família, na hora da abordagem nutricional, são os lanches intermediários. É ou não é, Adriana? Isso. Café da manhã e lanche da tarde é onde mora a dificuldade. É por isso que eu tenho a Adriana como uma parceira e eu passo meus pacientes todos para ela. Porque café da manhã e lanche intermediário é o mais difícil. Almoço e jantar é tranquilo. Isso. Onde tem o glúten no almoço? No empanado, que não é indicado para ninguém porque é fritura, ou no macarrão. E a gente já tem várias massas sem glúten no mercado. Todo mercado tem, gente. Tem várias marcas. É fácil encontrar, é só procurar. Macarrão sem glúten, você vai encontrar. Então, almoço e jantar é super tranquilo. Claro, com exceção das crianças seletivas, que aí é um outro episódio. Mas uma criança que aceita bem comida, almoço e jantar é tranquilo e o grande problema são as refeições intermediárias. E eu já fiz isso com vários pacientes. Mãe, dá comida. E nós, adultos, a gente assusta. Uhum. Porque você fala assim, como assim? O menino vai comer arroz e brócolis e frango no café da manhã? Sim, qual é o problema? É comida. O ponto de vista sobre ter que ter um bolinho, um biscoitinho, um pãozinho, um leitinho é nosso, do adulto, que já acostumou com essa ideia. Mas a criança come tranquilamente. Eu tenho várias crianças que comem comida de verdade nos lanches intermediários. E tá tudo bem. Sim. Tá, e depois que você fez o Rodrigo tava com qual idade? Vamos lá, vamos organizar. O Rodrigo tava com qual idade quando você fez O a Rodrigo, introdução quando alimentar? Introdução não, a abordagem. Isso, abordagem nutricional, né? Ele estava mais ou menos com 3 anos e meio. 3 anos e meio. Entre os 3 aos 3 anos e meio, a gente começou a fazer a terapia alimentar, né? Então, assim, conseguimos vencer a seletividade. Perfeito. Demorou um pouco,
né? Conforme o organismo dele foi desinflamando com a retirada do glúten e do leite, foi desinflamando, ele começou a aceitar, ele começou a ter curiosidade para experimentar outros alimentos. Excelente. E, gente, a terapia alimentar é diferente da abordagem nutricional. Vamos trazer mais uma informação para vocês. A abordagem nutricional, ela vem para dizer para a família, porque quando eu atendo uma criança, meu público é a mãe e o pai, é a família, né? Não é a criança, obviamente. Então, o que que é a abordagem nutricional? É orientar essa família sobre o que aquela criança deve comer. Eu sempre começo pela modulação intestinal. Então, tirar leite e glúten é obrigatório apenas se você quiser fazer uma modulação intestinal adequada. É como eu começo. Então, os meus pacientes sempre vão passar pela exclusão do glúten, exclusão dos lácteos ou dos alergênicos, dependendo do que aquela criança apresentar. E aí, na sequência, a gente vai introduzindo outros alimentos. Criança seletiva é mais difícil? É. Mas é possível? É. Tem um Rodrigo aqui para provar. Sim. Inclusive com uma regressão total da seletividade alimentar. Hoje o Rodrigo aceita muito bem os alimentos, se alimenta muito bem, já come os pãezinhos da Adriana nos lanches Sim. intermediários e se alimenta com todos os alimentos adequados para uma criança da idade dele, de 9 anos. E a terapia alimentar é outra abordagem, é uma terapia, como o nome mesmo diz. Então, qual é a ideia? Você vai para uma sala de terapia com uma terapeuta especializada, que pode ser tanto uma nutricionista como uma terapeuta ocupacional, que muitas vezes se especializam também nessa área. E aí vai ser ensinado para a criança como que ela vai aceitar determinadas texturas. Normalmente está associada às texturas, ou à cor, Isso. ou ao cheiro. Então depende de cada caso. Terapia alimentar não é sentar e brincar de comidinha no chão. Tem protocolo, tem formas adequadas de fazer esse processo de evolução. Eu não faço terapia alimentar, faço abordagem nutricional. Quando os meus pacientes precisam, eu indico para uma nutricionista ou outro profissional que faça, certo? E a ideia da terapia é exatamente fazer essa aproximação da criança com o alimento. Do Então, contato com o alimento, né? contato com o alimento, isso. E para isso tem protocolo. Também vou orientar vocês a procurarem profissionais adequados que sejam especialistas nessa área. Tem vários. Aqui em Brasília tem vários nutricionistas que são especialistas, várias TOs que são especialistas. Então é importante procurar alguém que saiba o que está fazendo. E principalmente que acompanhe a abordagem nutricional. Porque não adianta na clínica eu orientar com a exclusão do glúten de lácteos, vai para terapia, a terapeuta usa biscoito de maisena. Não vai funcionar. E eu já vi muitos casos, né? Como recompensa, pirulito da língua azul, cheio de alumínio, por conta do corante, também não vai funcionar. Então, tem que ser uma terapeuta que esteja alinhada com a abordagem nutricional. Então, a abordagem nutricional é orientação sobre como fazer, o que fazer, e principalmente suplementação também vai entrar na abordagem. Então, como faço abordagem nutricional? Eu trabalho com suplementação de todas as vitaminas e minerais. Então, vitamina A, D, E, K, zinco, boro, molibdênio, selênio, magnésio, complexo B inteiro. A gente faz xarope, faz goma, faz sachê, faz solução, o que for preciso para aquela criança. Até chocolate eu já fiz. Chocolate funcional para criança eu já fiz. Então, a gente faz abordagem nutricional, que é com a comida, com foco em modulação intestinal, e suplementação com foco em melhora de processos metabólicos. Associado a isso, a terapia alimentar para criança que precisa. Carla, toda criança precisa de terapia alimentar? Não. Precisa de terapia aquelas crianças que têm seletividade alimentar ou dificuldade para se alimentar. Essas precisam, nem todas vão precisar, certo? Voltamos, me conta, e aí como é que foi o processo da terapia do Rodrigo? Ele começou a aceitar vários alimentos, né? Alguns ele ainda tinha dificuldade na textura. Por exemplo, ele ama banana até hoje, né? Só que na época ele não conseguia segurar a banana. Ele só segurava se tivesse a casca, a banana tivesse com a casca. Né? Isso. Tem muitas crianças Ele assim. não conseguia. Então, assim, a gente começou a investigar também se ele tinha o transtorno, né? Transtorno de processamento isso. sensorial. Mas graças a Deus a gente também, isso aí foi vencido, né? Hoje ele aceita, né? Ele tinha muita dificuldade com grama, com areia, pegar os alimentos. Uhum. Então, assim, tiveram várias fases, né? Da textura, do alimento mesmo, quando entra em contato com a boca, muitas vezes ele cuspia. Né? Tudo relacionado à textura. Você percebia Isso. também etiqueta de roupa, meia, chinelo? Etiqueta de roupa. Eu costumo tirar as etiquetas da roupa dele porque eu sei que incomoda. Até
Eu sou, às vezes eu sou até exagerada com a etiqueta de roupa. Eu tô passando a roupa, eu deixo a Já deixa a tesourinha do tesoura. meu lado, que eu Mãe, já vou cortando tudo. já evita, né? Já. Gente, como eu falei, a seletividade alimentar ela é multifatorial. Uma das causas pode ser o transtorno do processamento sensorial, está muito relacionado à textura. Então, é aquela criança que não aceita crocante, ou não aceita pastoso, ou não aceita Isso. nada mais quentinho, ou não aceita nada frio. Então, tem várias formas da criança apresentar essa alteração sensorial. Com grama, com areia, Sim. aquela criança que suja a mãozinha e fica irritadíssima, que precisa lavar a mão. Ou aquela criança que fez cocô na fralda e também não suporta ficar com aquela percepção ali do bumbum sujo. Ou até o xixi mesmo, de estar com a sensação do molhado. Então, o transtorno de processamento sensorial ele se apresenta de várias maneiras. E tem tratamento. Também é encaminhado para TO, tem que ser uma terapeuta ocupacional com especialização no transtorno do processamento sensorial. É feita uma avaliação e o tratamento, né? Com protocolos, a criança é tratada. Muitas conseguem vencer no 100%, Sim. outras ainda ficam com algum resquício ali, alguma característica, mas que tá tudo bem desde que tenha uma vida dentro do esperado, né? Uhum. Desde que isso não atrapalhe a sua funcionalidade, mas também precisa ser investigado. Então, se a sua criança está com alguma dificuldade com textura, com areia, com grama, ou é aquela etiquetinha que está incomodando demais, ou às vezes até a meia, a criança coloca uma meia, Sim. o elásticozinho da meia ali incomoda, o chinelinho incomoda, a cueca incomoda, procure ajuda, procure acompanhamento, porque provavelmente essa criança tem algum transtorno do processamento sensorial e é facilmente tratada. Então, vai para uma terapia e até ela consegue fazer isso sem grandes dificuldades. E a grande relação desse transtorno do processamento sensorial com a seletividade alimentar é que o alimento também vai incomodar. Então, é uma das causas. Para mim, é uma das causas mais comuns, é o transtorno do processamento sensorial. E aí a criança acaba tendo prejuízo na alimentação por conta disso. Isso. E aí uma coisa vai puxando a outra. Ela começa a abrir um quadro de seletividade alimentar, começa a se alimentar com alimentos não saudáveis, porque é o que ela gosta mais, é o que dá mais prazer. Abre um processo de desnutrição, altera o intestino, porque ele já tem, né, uma probabilidade maior de ter alterações gastrointestinais, e aí a gente tem uma bagunça enorme. Né? Então, fazendo um tratamento que muitas vezes é tão simples, a gente consegue ali interromper esse ciclo negativo, né? Esse ciclo ruim aí desse processo de comorbidade associada ao autismo. Sim. Ai, que legal. E me fala, Adriana, sobre as alergias. Que momento que veio essa questão de intolerância ou alergia alimentar no Rodrigo? Então, na época, a nutricionista também pediu todos os exames, né, de alergia. E, para nossa surpresa, o Rodrigo veio com várias alergias, né? Entre elas o glúten, o leite, ovo, milho, carne vermelha, soja, né? Então, assim, para a gente foi um desafio, porque a gente pensou, bom, o que que a gente vai dar para o Rodrigo, né? E Eu te agora, né? confesso que o mais me deixou desesperada foi a banana, porque ele ama a banana, né? O ovo eu percebi que eu ia ter uma dificuldade maior, sabe? Mas o que eu fiquei mais chateada foi a banana, porque eu sabia que ele amava É um banana, alimento que ele né? comia muito. E ela explicou, ó, geralmente quando a criança come muito aquele alimento, é aquele alimento que está causando alergia na criança, né? Então, assim, eu não sabia, né? Eu pensei, gente, uma fruta, né? Exatamente. Gente, alergia alimentar é mais um episódio, né? Mais um capítulo aqui do Dose de Atipicidade. As alergias alimentares dentro do transtorno do espectro são muito comuns. Isso. Muito comuns. Difícil é eu atender uma criança autista que não tem nenhuma alergia. Porque a alergia ela começa a nível intestinal. Então, é uma reação às proteínas do alimento, né? A alergia alimentar está associada às proteínas do alimento. Então, um intestino alterado é uma chance grande para abrir alergias alimentares. Então, é muito comum. Eu pego crianças com alergia a banana, ovo, milho, carne, frango. O primeiro podcast que eu fiz, que foi com a Thaís, mãe do Bento, a gente falou muito sobre isso. O Bento é uma criança de 4 anos, autista, é meu paciente. E ele, no exame de GE, eu fiz a mesma coisa, o mesmo protocolo para investigação. Gente, tem que investigar. Se vocês estiverem com um profissional que não está investigando alergia alimentar, troque o profissional. Tem que fazer a investigação. E eu fiz a investigação com o Bento e ele apresentou alergias múltiplas, assim, de muitos alimentos. Foi desesperador. Eu como profissional, fiquei preocupada. E aí eu falei pra Thaís, não se desespera, a gente vai fazer junto.
Mas tem que excluir, não tem jeito. Sim. Quando você faz a exclusão, a criança acalma, a criança dorme, a criança reduz o nível de agressividade, se for o caso, né? Se essa criança apresentar agressividade. Já falei sobre isso também aqui. A agressividade está muito relacionada à dor. Então, muitas vezes a criança responde de forma agressiva, ou autoagressão, ou agressão aos outros, por um processo de dor gastrointestinal. Então, a gente faz essa correção e a gente reduz muito todos esses processos inflamatórios. Sim. Isso é um processo inflamatório advindo de um alimento que não faz bem para aquela criança. E como é que foi? Aí a gente fez a retirada, né? Assim, foi difícil essa fase, porque eu ainda não sabia fazer os pães que eu faço hoje. Eu procurava receitas na internet, né? Eu costumo dizer, a gente brinca lá em casa que a gente já comeu muito pão ruim, né? A gente pegava a receita da internet e, tadinho, ele ainda achava gostoso o pão que eu fazia, sabe? Porque como eu tive que tirar o ovo, quando a gente usava o ovo, saía... um pouco mais isso, fácil, né? sim, Gente, o pão saía imagina. bom. Você tira leite, tira glúten, tira milho, tira ovo. Sobrou o que para fazer um pão, Pois né? O desafio. E eu sei que esse é um desafio de muitas mães que estão aqui assistindo a gente, porque lá na clínica não é diferente. Então, tem alergias múltiplas, tem alergia a ovo, sim. E as pessoas falam, mas como assim alergia a ovo? É um excelente alimento. É, excelente para quem? Né? Se tiver uma alergia alimentar, não adianta. E aí, quando é que for... a dificuldade que você está me relatando é a mesma que as mães que eu atendo têm. Carla, e agora? Onde é que eu acho um pão? E agora? Onde é que eu vou achar um biscoito que a criança aceite? Quando tem um grau de seletividade alimentar, a dificuldade aumenta. Sim. Como é que a gente faz nesses casos? E o que você fez? Eu fui atrás de conhecimento, né? Fui fazer um curso de panificação. Eu e meu esposo, nós fomos para São Paulo fazer um curso de panificação. Eu falei, gente, o meu filho, ele merece comer um pão gostoso. E a família inteira também merece comer um pão gostoso. Perfeito. Né? Nós fomos atrás desse conhecimento, né? O meu foco é que fosse produtos veganos, né? Porque naquele momento era a necessidade do Rodrigo, né? Então a gente estudou, eu consegui desenvolver algumas receitas para ele, né? Porque na época que nós descobrimos, a gente achava muito alimentos sem glúten. Sim. Mas quando a gente ia ler o rótulo, os que não tinham leite tinha ovo. Então, assim, hoje a gente já encontra vários produtos sem ovos. O que não tinha né? glúten tinha traços. Isso. Ou não tinha glúten, tinha traço de leite. É uma Isso. dificuldade. Até hoje, gente, lê um rótulo, tá? Não acreditem no rótulo da frente. Ah, sem açúcar. Quando você vira, tem um monte de açúcar embutido ali com nomes diferentes. O glúten é a mesma coisa, as farinhas é a mesma coisa. Sim. Então tem que ter muito cuidado. E eu acho que o glúten veio muito por conta dos celíacos. Né? A doença celíaca é uma alergia ao glúten, né? Uma alergia diagnosticada ao glúten. E a pessoa não pode ter contato de jeito nenhum. Quem é celíaco tem uma vida muito mais restrita, muito mais difícil. Eu atendo celíacos também, conheço muitos celíacos. Então, é sempre mais complexo, é muito mais delicado. Sim. E eu acho que a exclusão do glúten nos alimentos veio primeiro por conta disso. Isso. Só que hoje a indústria, né, muito esperta, tem observado a nossa movimentação, essa busca por uma alimentação mais saudável, essa questão de modulação intestinal que explodiu aí há mais ou menos uns 5, 6 anos. Então, a indústria tem tentado se adequar. E aí, hoje é muito mais fácil a gente encontrar, não vou dizer que são alimentos gostosos, mas alimentos que são mais adequados para esse tipo de exclusão. Eu tenho quase 20 anos de formada. Imagina 20 anos atrás. A sua filha tem a do meio, 21? 21 anos. Imagina quando ela nasceu há 21 anos, se naquela época você precisasse excluir glúten, lácteos e ovos. Ia comer comida de verdade o dia inteiro, né? Só isso. E que não é ruim, tá, gente? É bom também. Mas hoje a gente tem muito mais possibilidades. Na época que eu formei, a gente não tinha nem tapioca no mercado pronta. Hoje você vai em todo mercado, você acha alguma de tapioca só para você colocar na frigideira e preparar. Na minha época de formada, nem isso existia. Isso veio depois. Então, a gente evoluiu muito no processo alimentar, mas se não tiver afinco, se não tiver dedicação, se não quiser fazer, se não tiver, de fato, uma escolha, né? E aí escolha suas batalhas, não vai funcionar.
E eu vejo muitas famílias com essa dificuldade. Ai, meu Deus, como é que eu começo? Carla, não vou fazer agora. Eu tenho muitas mães, famílias que passam comigo uma vez, não voltam, porque entendem que não vão conseguir. E tá tudo bem, é um momento mais difícil, é um momento que muitas vezes não vai caber essa abordagem, que ela não é simples, não é fácil. Mas enquanto não for feita, enquanto não for feito esse enfrentamento da alimentação, essa criança não melhora. Não adianta, porque a Verdade. alimentação é base. Como a Adriana falou, a grande chave que virou na vida do Rodrigo, né, a grande mudança que ela percebeu, foi com a abordagem nutricional. Gente, nós nos alimentamos várias vezes ao dia. Eu como, no mínimo, 4 vezes ao dia. Quantas refeições o Rodrigo faz? Rodrigo deve fazer uns 5 a 6 refeições ao dia. Imagina, são 5, 6 vezes que ou o Rodrigo está inflamando ou ele está desinflamando. Ou a comida é aliada do processo, ou a comida está indo contra o processo. Não tem outro caminho. E isso vale para todo mundo. Não só para crianças atípicas, não só para autistas, para todos os humanos. Então, tudo aquilo que a gente come tem repercussão metabólica. Não é sobre o alimento, é sobre o que o alimento vai causar na minha saúde, na minha qualidade de vida. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Muita gente me fala, Carla, mas tem dieta para autista? Não, não tem. O que tem é uma abordagem individualizada conforme a necessidade deles. Eu já sei que eles têm mais predisposição para alterações gastrointestinais. Onde é que a gente começa? No intestino. A abordagem nutricional do autismo começa no intestino, assim como no TDAH também. Então, enquanto a gente não fizer esse enfrentamento, esse olhar cuidadoso para a alimentação, a gente não vai conseguir Isso. evolução, nem mesmo nas terapias. A terapia chega ali a 80%. Ela não vai chegar a 100% se a alimentação estiver desregulada. E isso, o Rodrigo é prova disso, né? Isso. A intervenção é muito importante, né? Tanto na alimentação como nas terapias. Terapia é importantíssimo, mas o nosso marco mesmo foi a alimentação. Excelente. Uma criança que não comia praticamente, né, Carla? Você comia arroz com frango desfiado e o frango tinha que estar desfiado. Se eu colocasse o franguinho inteiro no prato dele, ele não comia, porque ele não pegava na carninha para comer, né? Aceitava o alimento, mas não Isso. aceitava E a a textura. mamadeira, nossa, a mamadeira era o dia inteiro, né? Então, depois da intervenção, nossa, assim, hoje ele fala para mim, mamãe, eu queria comer uma coisa diferente. Olha só. Então, assim, né, isso pra gente é muita felicidade, porque é muito bom ele querer experimentar novos sabores, Sim, com né? Hoje ele certeza. come de tudo, né? Eu costumo falar, o Rodrigo, ele só não gosta de jiló e quiabo, Ah, então é do mas meu o time. restante, Gente, desculpa, jiló, quiabo e bife de fígado, tô fora. Ah, piqui, também não gosto. Pronto, tô fora. Rodrigo é do meu time. é verdadeiramente do seu time, porque piqui, frango e bife de fígado também não Não, vai. gente, nem vem que não tem, esquece. Mas o resto todo eu como. E Isso, muito bom ouvir isso. Gente, é muito bom você ver, ó, da seletividade alimentar a uma criança que pede uma coisa diferente com 9 anos de idade. isso. Então, o Rodrigo realmente surpreendeu e as terapias também, né? Sim. E a questão da alergia, como que tá hoje? Vocês continuam com a exclusão, com a restrição? Fez Sim, reintrodução? Como é que a ficou? gente tentou voltar com a banana, né? Mas a gente vai ter que retirar novamente, porque no exame que ele fez de alergia recentemente, voltou a alterar, né? Em questão O da gene. banana, isso. Do glúten, do leite, a gente não tem intenção de voltar, né? Por mais que às vezes algumas vezes a gente já escutou, ah, não, mas depois ele pode comer de forma esporádica. Não, a gente não tem esse interesse que ele coma de forma esporádica, a não ser quando ele chegar lá na vida adulta dele, né? E ele decidir por isso, mas eu acho bem difícil ele decidir por isso, porque desde pequenininho, ele sempre bem orientado, né? Então, assim, quando tem festinha na escola, ele leva o que ele recebeu da escola. Mamãe, lê, vê se tem o glúten e o leite, Olha né? só. Então, assim, ele nunca abriu nada lá na escola. Sempre que ele recebe uma sacolinha de festinha que teve lá na escola, ele leva a sacolinha fechada. Mamãe, lê para ver se tem algum que eu possa comer, né? Gente, que gracinha. E, gente, é muito mais fácil para criança internalizar isso do que para o adulto. Já falei para vocês que eu atendo todas as idades. Eu também atendo adultos autistas, adultos TDAH ainda mais comum. E quando eu falo na exclusão do glúten, nossa, é assim,
é cruel pro adulto. Meu Deus, e agora, Carla? Vou ficar sem meu pão. Ah, vai tirar meu leitinho. Os adultos falam isso. Então é mais difícil pro adulto do que pra criança. A criança não tem ponto de vista sobre os alimentos. E uma criança bem orientada, ela vai chegar nesse momento do Rodrigo. Eu tenho várias crianças igual ao Rodrigo. Mãe, posso comer? Eu tive uma criança uma vez que ele perguntou pra mãe: Mãe, tem glúten? Era uma linguiça. Mãe, tem glúten aqui? Mãe, tem leite aqui? Porque ele já estava orientado, ele já sabia que o glúten e o leite faziam mal para ele. Então, a criança ela é muito bem orientada, né? Muito bem domesticada, se a gente quiser. Agora, passa para a fase da adolescência, passa para a fase adulta, é muito mais complexo. Provavelmente o Rodrigo vai ser um adulto que não vai consumir os alimentos que fazem, que agridem a microbiota Isso. intestinal dele, porque ele foi orientado desde pequeno. E pequeno, gente, é muito mais fácil para controlar do que quando cresce, né? Ganha Sim. autonomia, aí começa a abrir a geladeira, abre o armário, ela vai comer o que ela quiser, entre aspas, né? O que tiver ali disponível, se ela não tiver orientação. Sim. E é onde começam os enfrentamentos, é onde a criança se sente excluída, porque aquilo é muito novo para ela. Mas se a gente começa com o processo desde cedo, desde pequeno, é muito mais fácil para essa criança aceitar, né? Essa Sim. condição dela. E quero falar também para vocês em relação a esse enfrentamento, né? Que muitos profissionais chamam. Então, a gente faz um exame de IgE para saber se tem alguma alergia alimentar. Aí apareceu X alimentos. Aí a gente excluiu o alimento, a criança melhora a microbiota, melhora a seletividade alimentar, porque a seletividade alimentar também está associada às alergias alimentares, também é mais uma das causas. A criança melhora o padrão. E aí, de repente, vem um profissional e diz: vamos fazer o enfrentamento. Vamos fazer a reintrodução. Aí reintroduz, a criança piora. Eu, Carla, sou uma profissional que não sou favorável à reintrodução. Eu acho que o contato ele pode acontecer acidentalmente. Então, por exemplo, viajou, já tive também esse caso. Carla, viajamos, eu perguntei para o garçom se tinha lácteos na comida, ele disse que não tinha, a criança comeu, teve uma diarreia, teve uma reação ali mais imediata, quando foi ver, tinha. Foi um acidente, a mãe ainda perguntou. Ah, foi para uma festinha de criança, de repente alguém deu, né, os inadequados, me desculpem, a gente não dá comida para criança que não é nossa, então se a criança não é sua, se você não conhece o histórico da criança, não dê comida para criança sem a presença da mãe, porque ela pode ter uma alergia alimentar. E aí, de repente, comeu. Ok, foi um contato acidental. Mas o reintroduzir no dia a dia, eu não vejo nenhuma vantagem, de verdade. E não só para crianças autistas ou atípicos, para qualquer pessoa. Se você já fez exclusão de glúten, de lácteo, de alimento alergênico para melhorar seu padrão de saúde, não faz sentido você reintroduzir. Né? É como se fosse um veneno, eu falo muito isso. Então, só uma dosezinha de veneno? Só um pouquinho? Tomaria? Não tomaria. Então, por que vai reintroduzir o alimento? Uma vez excluído, o melhor dos mundos é não fazer a reintrodução. Tá? E aí vai para os casos de exceção por esses contatos acidentais. Eu sei que nem todo mundo concorda comigo, nem todos os profissionais atuam dessa maneira. É prática clínica, cada um com seu posicionamento. Não tem certo, não tem errado, né? É prática clínica, como eu falei. Na clínica eu não reintroduz. Então, eu seguiria da mesma maneira que você seguiu, sem reintroduzir os alimentos, que eu acho que é muito mais fácil para a gente Sim. manter um padrão de saúde e qualidade de Sim, vida. porque leva tanto tempo para desinflamar, né? Aí Sim, você desinflama e inflama novamente, né? exatamente. Aí você vai voltar do zero, começar a desinflamar de novo, Perfeito. né? E a segunda inflamação, gente, às vezes ela vem mais forte. Muita gente fala isso. Ah, nossa, Carla, tirei o glúten, fiquei uma semana sem. Quando eu fui comer, passei mal. Claro, seu corpo estava inflamado, o intestino estava inflamado. E aí você tira, melhora um padrão. De repente, quando você coloca, ele está mais hábil para trazer essa resposta. E aí é quando você tem uma reação exacerbada. E aí muitos profissionais falam o quê? Não pode excluir, senão abre alergia. Não, Isso. não é uma alergia. Sempre existiu essa intolerância, sempre existiu esse desconforto. Mas o próprio paciente que não percebia, na maioria dos casos. Aí tira, fica um tempo sem, melhora. Quando reintroduz, a reação é muito maior. Então, eu não sou favorável, de fato, à reintrodução em nenhum dos casos. Eu acho que o melhor é ficar, de fato, sem aquele alimento que agride a sua microbiota, justamente pelo que a Adriana falou. A gente já demora tanto tempo para organizar um paciente, principalmente autista, né? A gente já leva tanto tempo para desinflamar o intestino, para reorganizar os processos metabólicos, para reduzir as crises. Aí você vai dar por uma convenção social, porque é social. Sim. Aí todo mundo fala, mas tadinho, não vai comer glúten, tadinho, não vai tomar leite, tadinho, não vai comer açúcar. Sempre tem esses, né? Por uma convenção social, você vai reintroduzir um alimento no seu filho que vai fazer mal?
mas só um pouquinho, só um veneninho. Na minha cabeça, pra mim, não faz sentido. Então, que bom que o Rodrigo seguiu sem. E me fala como é que foi essa transição. Gente, a Adriana, ela já trabalhava com panificação, só que era uma panificação mais tradicional, né? Com Isso. leite, glúten, enfim. Isso. E aí veio o Rodrigo aí pra mexer com tudo, né? O temporão. Inclusive, gente, a Adriana tem um Rodrigo de 9, uma filha de 21 e uma de 28. 28. Imagina. E ela falou que engravidou do Rodrigo com a minha idade. Eu fiquei pensando, meu Deus. Imagina, com uma de 28, uma 21 e um Rodrigo de 9. O Rodrigo veio pra bagunçar tudo, né? Veio. E colocar tudo no lugar também. E aí, quando o Rodrigo nasceu, né, com transtorno do espectro, entrou no transtorno, fechou o diagnóstico, precisou fazer intervenção, a Adriana fez uma transição para o mundo sem glúten, Isso. sem lácteos. Me fala sobre Sim. isso. Então, quando descobrimos as alergias do Rodrigo, aí ele começou a comer as coisas sem glúten. Até então, nós consumíamos ainda, né? A mãe, o pai e as irmãs. E a nutricionista falou, tirou o glúten? Eu falei, tirei. Ela falou, mas como que é o glúten na sua casa? Eu falei assim, a gente ainda consome. Ela falou assim, então o Rodrigo ainda está consumindo glúten. Aí aquilo ali, sabe? Eu falei, gente, não, a gente não pode fazer isso. Aí tomei a decisão, né? A gente parou de mexer na empresa que a gente trabalhava, né? Que era, na verdade, era confeitaria tradicional, né? Então, a partir desse momento eu fiquei assim, bom, o que que eu vou fazer, né? Porque eu sempre trabalhei. Aí eu fiquei, não, vou cuidar do Rodrigo, né? Mas aí ficava aquela questão sempre, nossa, mas eu sempre trabalhei, e agora como que eu vou fazer, né? E eu tinha que trabalhar em casa por causa do Rodrigo, porque a gente sempre fala, a prioridade sempre vai ser o Rodrigo. Aham. A gente fez essa transição. Foi onde a gente foi atrás do curso, estávamos fazendo os pães já bem gostosos, e o pessoal da família começou a se interessar. Algumas pessoas começaram a comprar, né? E a gente, no primeiro momento, a gente não tinha intenção de comercializar. Mas aí as pessoas foram elogiando tanto, né? Poxa, por que você não vende? Né? E eu naquela insegurança ainda. Aí eu, não, acho que não é a hora ainda, né? Porque eu sou muito detalhista, então assim, às vezes eu comia e falava, gente, não tá legal. Mas aquele não tá legal para mim, às vezes era tudo que uma pessoa com restrição alimentar precisava. Tudo que uma mãe e uma criança Isso. autista precisava, Então com a gente certeza. começou a pensar dessa forma. Poxa, às vezes, né? Uma mãe, uma criança só está precisando desse alimento. Foi quando a gente resolveu virar a chave do nosso Instagram, né? Perfeito. Tem quanto tempo isso, Adriana? 4 anos. Acho que tem 4 mais ou anos. menos o tempo que tem que eu te conheço. Foi bem no início, né? Foi bem no Gente, início. foi uma grata surpresa. Eu conheci a Adriana pelo Instagram, alguém me indicou, já não me lembro quem foi, aí eu fui atrás da Adriana, mandei mensagem, ela me mandou um monte de pães para experimentar, e os pães maravilhosos, e já tem 4 anos que eu indico seu 4 trabalho. anos. Uau, não sabia que tinha tanto Sim, tempo. estamos juntas há esse tempo. Olha só, gente, como passa rápido. E que incrível, e aí só cresce. E agora vocês estão com Graças uma a cozinha Deus. nova. Isso, aí a gente trabalhou, né? Até, eu acho que tem mais ou menos uns 5 meses que a gente mudou de cozinha, né? Trabalhava em casa para poder ficar perto do Rodrigo, né? E agora a gente mudou a cozinha, então agora a gente está com um local novo, né? Antes a gente não ofertava os nossos produtos para celíacos, né? Porque a gente estava na cozinha da nossa casa, então assim, a gente sempre tinha aquele medo, por mais que a gente tivesse aquele controle, não, glúten não pode entrar, né? Mas ainda assim eu tinha aquele receio, né? Porque eu precisava, na minha cabeça, eu precisava de um lugar exclusivo para a nossa produção. Aí quando Perfeito. nós encontramos o local exclusivo, aí nós abrimos para celíacos. Perfeito, gente. Vou reforçar aqui com vocês. O paciente que é celíaco, ele tem alergia ao glúten, ele não pode ter contato, nem contaminação cruzada. Então, aquele paciente que tem esse diagnóstico não pode comprar um pão sem glúten num local que vende pão com glúten, por exemplo. E a Adriana, até então, fazia a panificação dela já profissional, né? Já para entrega para pessoas que queriam comprar. Ela já tinha um processo de comercialização, mas ainda em casa. Então, ela sempre me dizia, Carla, não é seguro para celíaco. Uma vez eu perguntei e ela me falou, Isso.
não é seguro para celíaco. E aí agora, novidade para mim, inclusive, né, super recente, 5 meses, ela tá com uma cozinha exclusiva. Então, hoje, quem quiser comprar a panificação da Adriana Prado já pode comprar mesmo para celíacos, que não tem mais Sim, contaminação. Então, não tem. parabéns! Que Obrigada. bom, fico muito feliz. Porque aqui em Brasília a gente já tem alguns locais seguros, né? Mas Sim. quanto mais locais seguros, quanto mais variedade de pães e de panificação e de confeitaria a gente tiver, melhor. Né? Porque as pessoas têm que ter o direito a consumir um alimento gostoso, saudável, que seja adequado para elas. Eu Sim. vejo muita gente falando: ah, Carla, tudo bem, come comida o dia inteiro, mas eu sei que ele sente falta de um pãozinho, eu sei que ele sente falta de um Sente. doce, sente falta de algo mais açucarado, de repente. Não que o açúcar seja bom, gente, mas é algo que faz parte da nossa rotina. Uhum. E eventualmente, com muito cuidado e cautela, ok, consumir. Então, eu sei que os cookies da Adriana fazem o maior sucesso. Outro Sim. dia atendi um paciente que já está comigo há muito tempo, desde a época da pandemia. E aí ele foi, a mãe falou: pode pegar o seu cookies que tá aí dentro. E aí eu já abri o olho desse tamanho, né? Ai, meu Deus, cookies, eu já penso logo em glúten, leite. Aham. Aí, a hora que ela tirou, a mãe falou: Carla, é da Adriana. Aí eu, ah, tá, tentando disfarçar a cara de surpresa. Eu, ah, tá, que legal e tal. Ela, Carla, ele ama esse cookies. Então, ela compra toda semana lá com você Sim. e ama o cookies. Então, é muito importante que a gente tenha essas opções de alimentos para as crianças que estão no espectro e para pacientes que estão em restrição também, né? Uma possibilidade da pessoa poder consumir um alimento gostoso Uhum. e de qualidade e, de fato, que atenda as necessidades dela, né? Sim. A gente fez questão de montar um cardápio bem bacana, né, para poder atender a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Porque a gente não atende só o que tem alergia ao glúten. Todos os nossos produtos são sem leite também, né? Então, a maioria também sem ovos, porque, querendo ou não, a gente direcionou para as alergias do Rodrigo, Sim, sim. né? E, para nossa surpresa, várias crianças têm alergia ao ovo também, né? Então, assim, apenas 3 produtos do nosso cardápio têm ovo hoje, né? Então, nós conseguimos desenvolver vários produtos gostosos, porque eu fiz questão de desenvolver produtos, eu posso dizer que até melhores do que os produtos tradicionais. Porque não é porque a pessoa tem uma alergia, tem uma restrição alimentar, que ela precisa comer qualquer produto com qualquer sabor, né? Perfeito. A restrição já é tão grande, né, que ela tem o direito de comer um produto que ela sinta prazer em comer, né? Excelente, excelente. Essa é a bandeira que eu defendo também, com Isso, certeza. E, gente, o cardápio da Adriana é enorme, só cresceu, né, nos últimos sim, tempos. Ó, posso elencar aí pra vocês a massa de pizza, que é sensacional, o pão de hambúrguer, que eu amo, a tortilha, sabe aquele Rap 10 lá do mercado? Pois a Adriana tem. é o preferido do Rodrigo. É, o meu também, tá Sim, vendo? O Rodrigo bate comigo. Eu adoro a tortilha da Adriana. Então, já deixo aí de sugestão esses produtos. Ah, o pão de mel dela também, gente. Não deixe de experimentar, que vale muito a pena. Então, é uma panificação saudável, é uma panificação com cuidado com a alimentação, cuidado com a saúde, qualidade de vida dos pacientes, tanto que estão no espectro, o transtorno do neurodesenvolvimento de forma geral, tanto para aqueles pacientes que fazem restrição de glúten lácteos, por qualquer que seja o motivo, ou alergia alimentar, ou modulação intestinal. Então, a Adriana está sempre ali nas minhas prescrições, meus pacientes já te conhecem com certeza, quem está aqui com certeza já ouviu o seu nome também. E, Adriana, coloca o seu Instagram aqui pra gente, fala o seu Instagram para quem quiser fazer uma encomenda. É pelo Instagram, é pelo WhatsApp, como que funciona? isso pode ser tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp. O nosso Instagram é adrianaprado.pães. Lá você vai encontrar o link que vai te levar direto para o nosso WhatsApp. Lá pelo WhatsApp é mais fácil porque eu posso enviar o cardápio por lá, né? Então, assim, a nossa produção hoje, eu escolhi os dias de quinta e sexta-feira, que são os dias que eu produzo e entrego. Os pães vão chegar até vocês fresquinhos. É, eu escolhi esses dias, Carla, porque eu fiz questão de priorizar o Rodrigo, né? Então, Sim, assim, claro. segunda, Seu motivo terça, maior, né? isso, segunda, terça e quarta, eu tô na cozinha, mas num tempo mais curto, né? Eu vou para poder orientar, para a gente fazer alguma coisa, né? Eu tenho a minha irmã hoje que trabalha comigo, né? Então, às vezes eu vou para orientá-la,
né, o que precisa ser feito, mas aí eu venho mais cedo para casa para poder cuidar do meu pequeno, né? Então, as entregas hoje são na quinta e sexta-feira, né? Os pães vão frescos. Os pães a gente não congela pães. Por enquanto, a gente não está congelando os pães, porque a gente percebeu que a maioria dos clientes, eles querem receber o pão fresco, né? Perfeito. Mas alguns outros produtos a gente tem congelado, a gente tem pão de mel, temos tortilha, massa de pizza, empada também, né? A gente sempre tem congelada. Então, assim, quem quiser pedir fora dos dias de quinta e sexta também, a É gente possível. também, isso. Agora os pães frescos, quinta e sexta-feira. E, gente, esses pães frescos sempre me chamaram a atenção, porque normalmente quando a gente pede, né, a gente compra, vem congelado. E o da Ariana sempre vem fresco. E eu corto e congelo, não tem problema. Por exemplo, Isso. pão de hambúrguer são 4 unidades, eu deixo uma para comer naquele dia, corto ao meio as demais e congelo. Sem problema nenhum. Tortilha chegou direto pro congelador. Então, é um produto que realmente eu consumo, que eu indico, que eu gosto, que eu confio. Então, fica a sugestão aí para vocês. E, Adriana, que honra ter você aqui. Gente, quem chegou depois, quem chegou agora, vale a pena assistir esse podcast completo, que tá incrível. A Adriana contou a história dela, a história do Rodrigo, Sim, pequenininho. Ele isso. tava aqui na entrada quando eu cheguei. Eu tava achando que o Rodrigo era um adolescente. Não, ele tem 9 anos. Mas é um mini adulto, Mini né? adulto. Muito esperto ele. E a Adriana contou a história dela, de como ela migrou, né, de uma panificação tradicional para uma panificação específica sem glúten, sem lácteos, sem ovo, vegana, com tudo que tem direito, por conta do Rodrigo, que está no espectro. Então, vale a pena escutar a história dela. Obrigada mais uma vez por ter Eu que te vindo. agradeço, Foi um Carla. prazer gigante ter você aqui. E, como de costume, aqui temos um presente para nossa convidada. Adriana, esse aqui é um Biovit. O Biovit é um Ah, modulador obrigada. intestinal, ele serve para melhorar a imunidade. Você pode dar para o Rodrigo, depois eu vou te dar Ai, as que ótimo. orientações. Eu sou speaker dessa marca, por isso que o Biovit está aqui. Esse episódio foi um oferecimento do Biovit. Então, quem quiser saber, quem quiser conhecer, entre lá no site deles, sensbiofarma.com.br. Quem quiser saber mais, entre em contato comigo lá pelo direct no Instagram, ou então manda um WhatsApp se preferir, que eu estou à disposição para orientar vocês. E a gente também tem um cupomzinho de desconto para quem quiser comprar. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Esse foi o primeiro podcast Dose de Atipicidade do ano. Teremos aí outros episódios e já quero deixar aqui um comunicado que a partir da semana que vem a gente vai mudar de segunda para sexta-feira. Então a gente só muda o dia da semana. Ao invés de ser segunda, vai ser todas as sextas-feiras, 12h30, aqui no canal do Doses Milionárias. Eu que também queria dar um cupom. Então, por favor. Então, quem quiser, entre em contato comigo. Todos os pacientes da Carla, os que vierem pelo podcast, 10% de desconto na primeira compra. Olha aí que coisa boa, gente. Então, Adriana Prado. Pães? Isso. É o Instagram dela, 10% de desconto para quem falar que esteve aqui e assistiu o nosso podcast. Então acompanha a gente, semana que vem nós teremos outra convidada. Eu tenho certeza que vai ser de grande esclarecimento para vocês. A ideia do podcast é essa, trazer informação de qualidade, trazer um conteúdo que agregue para vocês, que venha tirar dúvidas, que venha sanar algumas inseguranças. Então, se você tem algumas questões associadas ao autismo, ao TDAH, se você quiser me mandar no direct, tiver sugestão de repente de profissionais que você quer ver aqui, manda para mim que a gente vai construir esse podcast juntos. Então, um beijo e uma excelente semana e um feliz 2025 para todo mundo. Obrigada.